Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi, pessoal, aqui é a Carol e está começando mais um episódio do Books with Tea e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial para falar sobre o livro mais especial ainda, que é a Mari. Oi, Mari, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, gente que está escutando? Tudo jóia! E qual que é o livro, esse livro especial que a gente vai falar? A gente vai falar do Drácula, do Bram Stoker, maravilhoso. Yay! O Drácula eu li faz algum tempinho, eu acho que eu li faz uns 2 anos. E daí eu vi que a Mari tinha acabado de ler e eu pensei, meu Deus, precisamos conversar sobre esse livro. Esse é o momento. Aproveita e já fale pra gente qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir. Meu Instagram é Magnus Reads, é MGNUS, porque normalmente as pessoas precisam com M-U-A, Magnus. Mas é isso, eu tenho Magnus Reads. E você pode me chamar do jeito que quiser, Mari, Magnus, eu aceito tudo. Não se esqueçam de seguir a Mari, o Instagram dela é perfeito demais, vocês têm que seguir, e ela sempre tá colocando as leituras dela por lá também, então vale muito a pena, pessoal. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre Drácula. Drácula foi escrito por Bram Stoker e teve a sua primeira publicação em 1897. No Brasil, são diversas as editoras que publicam Drácula. Eu fiz a leitura pela edição da Dark Side e a Mari pela edição da Penguin, sendo que ambas possuem textos de apoio excelentes. Hoje, Drácula é considerado por muitos como o romance mais importante na história da literatura de terror e um marco na literatura vitoriana, mas em sua própria época ele não era. Com o tempo, no entanto, o icônico Conde Drácula de Stoker se tornou a base sobre a qual toda a mídia vampírica foi construída e hoje o seu romance é estudado por sua relevância cultural em todo o mundo. Eu vou comentar um pouquinho com vocês o sumário da obra, mas já avisando que vai ter alguns spoilers. O livro começa com Jonathan Harker, um jovem advogado que está viajando para a Transilvânia para concluir transações imobiliárias com um nobre que se autodenomina Conde Drácula. Quando Harker chega ao castelo, ele lentamente começa a entender que o seu anfitrião é algo longe de ser humano. Harker logo percebe que é um prisioneiro e que Drácula está aparentemente planejando viajar para Londres, não para simplesmente se mudar, mas possivelmente espalhar qualquer mal que ele possui entre a população. A história então muda para a noiva de Harker, que é a Mina Murray, e a sua amiga Lucy, que trocaram cartas sobre sua viagem para Whitby no verão, bem como os 3 pretendentes de Lucy. Um psiquiatra chamado John, ou Jack Seward, o segundo é um homem chamado Quincy Morris, que é um texano que é amigo de ambos os pretendentes e serve como um adversário principal contra Drácula, especialmente durante a conclusão do romance. Por último, Arthur Holmwood é um membro da pequena nobreza inglesa e é a escolha de Lucy para ser seu marido, que também desempenha um grande papel na salvação dela e eventualmente na de Mina. Drácula acaba chegando no local em que a Mina e a Lucy estão, e isso durante uma tempestade terrível. Um jornal inclusive relata o evento, comentando que o capitão do navio foi encontrado amarrado e morto na proa do navio. Inclusive há relatos de que eventos estranhos aconteceram no navio e que, obviamente, são ligados à presença de Drácula. Após a tempestade e a chegada no navio, a Lucy começa a ter hábitos estranhos de sonambulismo e ela começa a exibir um comportamento muito estranho, fazendo com que a Mina ficasse ainda mais preocupada do que ela já estava, inclusive porque ela estava preocupada com Jonathan, que não tinha mandado mais nenhuma notícia lá da Transilvânia, e ela teme que algo tenha acontecido com ele. Quando as duas jovens voltam para Londres, Drácula começa a agir
atacando a Lucy e deixando sinais que sugerem uma doença, mas ela também não acaba demonstrando muitos sinais de estar doente. Um dos pretendentes da Lucy, o Dr. Seward, ele vai acabar entrando em contato com Van Helsing, que havia acabado de chegar de Amsterdã. Van Helsing logo entende exatamente o que está atormentando Lucy, mas ele vai acabar escondendo a verdade dos outros personagens conforme a trama se desenvolve. A Lucy, infelizmente, apesar de todas as precauções do Van Helsing e o seu conhecimento da tradição vampírica, morre e ele sabe que logo ela vai retornar como um vampiro. Seward e Morris, e especialmente o Arthur, desempenham um papel em sua salvação e eventualmente aprendem o que ela se tornou, um vampiro, ou como Van Helsing vai acabar chamando no livro, um morto-vivo. Depois que a alma da Lucy é libertada e o seu corpo de vampiro destruído, Mina e Jonathan voltam, agora casados, e eles tomam conhecimento dos eventos que ocorreram. A Mina eventualmente vai consultar o diário do Jonathan e descobre o que aconteceu com ele lá no castelo do Drácula. E Van Helsing, com a ajuda de Mina, começa a reunir as pistas e a história da chegada do Drácula, e todos eles, incluindo a própria Mina, preparam um ataque contra o Drácula. Ocorre que o Drácula acaba atacando a Mina e faz com que ela beba sangue e comece a sua transformação em vampira. E assim, todos trabalhando o mais rápido que podem, os homens da história, eles vão localizar que o Drácula ele havia transportado algumas caixas com terra, que é o que ele usava como cama, e ele transportou essas caixas para a Inglaterra, e eles vão violar essas caixas e esterilizar a terra com artefatos cristãos, que logo fazem com que o Drácula tenha que voltar para a Transilvânia, provavelmente para esperar centenas de anos para poder se preparar para o próximo ataque. Os heróis, usando as conexões de Mina com o seu inimigo, são capazes de persegui-lo de volta ao castelo e enfrentá-lo enquanto ele é transportado por seus servos. Em um final rápido, Drácula é morto com uma faca na garganta e outra no peito, assim que os últimos raios do sol desaparecem. Mari, o que você mais gostou desta obra? O que eu mais gostei foi a escrita do Bram Stoker. Eu me interessei mais pelo autor antes de conhecer a obra. Óbvio, eu já conhecia, né, Drácula, assim. Mas ver a forma como ele escrevia é uma forma muito fácil de ler. Ia ser o meu terceiro clássico na vida. Então eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir ler em forma de diário, não vou conseguir. E é super fácil, tem algumas palavras que são mais difíceis. E eu gostei bastante como ele coloca, por exemplo, textos de jornal, a visão de outros personagens que aparecem só uma vez, mas eles já fazem totalmente diferença. Então eu gostei bastante disso. O legal disso nessa obra é justamente por causa que o formato dela é assim, em cartas, relatos jornalísticos, e a cada momento tem algum personagem diferente que vai acabar narrando através das cartas mesmo, mas o seu ponto de vista do que está acontecendo naquela história, né? E o legal também do Bram Stoker é justamente da época em que foi escrito e toda a questão da pesquisa que ele fez. Acho que isso foi uma coisa muito bacana e singular dele, né? Sim, eu amei a parte, principalmente a minha edição, que é a da Penguin, eu simplesmente amei ela. E tem várias notas, e eu vi que ele tem o irmão dele era médico, então todas as partes médicas ele sempre perguntava pra ele. E também teve toda a parte da transfusão, era algo novo, então é óbvio, é uma coisa meio básica que ele coloca no livro, mas você já vê que ele gosta bastante desse tema. Então eu gostei bastante também. Ah, sim, isso é muito bacana. O legal também da obra é que, na verdade, ela acaba trazendo vários aspectos históricos da era em que ela foi escrita, que é a era vitoriana. Então, ela acaba trazendo alguns temas que, se a gente for trazer para o olhar de hoje, tem várias pessoas que têm um pouco de receio
em ler Drácula, talvez por uma questão assim de que achar que é meio preconceituosa, ou então tem algumas temáticas que não se enquadram mesmo no pensamento de hoje. Eu vi os comentários que diziam assim que o livro ele ainda é um fruto do seu próprio tempo. Então, às vezes a leitura que a gente faz não pode ser com uma visão restrita nossa de hoje em dia, porque daí certeza que a gente vai se decepcionar com muitas coisas que tem ali no texto, né? Sim, e mesmo sendo um livro dessa era vitoriana, eu gostei bastante de que nessa época teve até a parte que ele fala da nova mulher. Eu gostei bastante disso, que é uma mulher que, óbvio, é diferente das outras, que ele colocou isso na Mina, né? Uma personagem que, ao mesmo tempo, ela quer agradar o marido, mas ela faz coisas que mulheres na época não faziam. Então, pesquisar, ela gostava de fazer toda a parte jornalística, então é uma coisa que as mulheres não faziam, mas ele colocou porque era uma coisa, era tipo uma revolução que estava acontecendo na época. Então, eu gostei disso, e óbvio, tem as coisas preconceituosas. Eu assisti um vídeo em inglês e a pessoa fala sobre os preconceitos romani, né, tudo mais, esses povos que ele coloca. Toda vez que ele vai falar, as pessoas da outra parte da Europa, você vê que carrega um pouco de um preconceito, mas não tem muito o que falar, né? A gente tem que ler, como você falou, a gente vai ler com os olhos, né? De hoje, várias coisas vão vir. Sim, até inclusive isso que você falou dos outros povos, tem essa questão de Drácula veio de outro local e ele vem para Londres, né? Então seria aquela ameaça estrangeira. Então ele quer como se quisesse impor o seu modo de vida naquela sociedade. E daí todos acabam se unindo para expulsar aquele ser daquele local. Então tem isso também dessa crítica que o Bram Stoker fez na época, né? Sim, eu acho que se você lê Drácula só lendo, assim, querendo criticar mesmo, ver, eu acho que isso não encaixa com a nossa sociedade hoje. Mas se você vê tudo que ele tá falando, o Bram Stoker, tudo isso de as pessoas estão vindo para a Europa nova, né? Que a Europa que o Drácula vem é uma Europa velha, eles têm costumes velhos, eles são totalmente religiosos, supersticiosos, e ver que ele estava tentando, de alguma forma, talvez criticar isso. Eu adorei essa parte. Sim, e na verdade essa questão da Europa velha para Europa nova também era um ponto que estava muito presente na sociedade naquela época por causa da mudança social mesmo. Estava tendo as revoluções, revolução industrial, então também foi a época do Darwin, então todas essas questões da mudança de pensamento era algo que assustava. Então ele faz até uma certa crítica dizendo que quando ele usa o personagem do Van Helsing, por exemplo, que é o médico, só que assim, ele tem conhecimento do atual, da modernidade, só que ele tem também a questão de usar métodos antigos, que só ele sabe quem é Drácula, qual que é aquela ameaça, por causa que ele tem conhecimento do passado. Eu acho que eu ia falar isso agora. Eu ia perguntar se você acha que o Van Helsing ele foi um personagem para ser meio que assim, o meio termo. Então, é um personagem que, ao mesmo tempo, a gente não sabe, né, bem de onde ele é, mas ele tem todo o sotaque e tal. E, ao mesmo tempo, ele é um pouco inglês, porque ele tem todo esse conhecimento, ele é estudado, ele é um médico. E é mais fácil pros ingleses, né, que são os outros personagens, meio que abraçar ele no grupo. E o Drácula não, porque ele não é estudado, enfim. Eles até falam que ele tem uma cabeça de criança, uma mente infantil, e era uma coisa, pelas notas que eu tava lendo, era uma coisa que as pessoas realmente acreditavam, que quem era mal tinha essa questão de ter uma cabeça infantil. Então, eu achei... Essa edição da Penguin, pra mim, foi incrível. Aprendi mesmo lendo, foi muito bom. Essas notas que tem nos livros, esses textos de apoio para auxiliar a gente a compreender melhor a obra, eu acho que é essencial, assim, pra gente, por causa que se a gente faz só uma leitura superficial, primeiro que se a gente for com aquele pensamento do Drácula, do cinema, ou do que foi criado, é uma história completamente diferente que a gente vai tentar caçar, cadê aquilo que eu vi na TV? E não só, né, a adaptação mesmo de Drácula, tudo que a gente tem sobre vampiro, a gente não vai ler, é um vampiro, primeiro vampiro, né, da história. Você vai ler, você fica, nossa, é muito diferente. Você fica, não é esse vampiro que eu quero. Pois é. Mas outro ponto que você falou, e que eu queria até pra gente conversar mais um pouco, é da questão da mulher. Tem certos comentários que
consideram que Bram Stoker seria machista, e por causa da interpretação dele das personagens femininas. Na época, foi a época que surgiu os movimentos sufragistas. Então, alguns textos falavam que ele usou do livro Drácula como uma forma de criticar esse movimento. Porque tem algumas personagens femininas, que nem, por exemplo, a Mina e a Lucy, e também tem as outras vampiras que estão lá no castelo do Drácula. O que no texto acaba abordando? As 3 vampiras lá seria, entre aspas, a mulher corrompida, aquela que não se encaixa na sociedade. Então, ela é aquele monstro que não merece resgate, enfim. E a Lucy tem também uma interpretação. A interpretação que se dá é que, se você for ver, ela tinha 3 pretendentes. Além disso, quando o Drácula vem para Londres, ele vai acabar matando a Lucy, né? Vai acabar mordendo ela, e ela vai virar vampira, porque o que seria? Aquela mulher que acabou indo pro mal, por ela ter se desvirtuado, que não seria aquela visão da... Se você não é a mulher casada ou a mulher pura, inocente, você não se encaixa na sociedade. E isso seria a Lucy, e daí, por causa disso, ela acabou morrendo, e daí ela, para você salvar ela, ter a salvação eterna, foram lá e mataram. Tipo, essa era a solução. E a Mina seria aquela submissa ao marido, mas que ela ainda tinha um papel de conduzir, tipo, pesquisar sobre o assunto, ainda ter uma certa imposição, mas lá, submissa ao marido, à sociedade. Ela é um equilíbrio, né? É um equilíbrio do que os homens queriam que as mulheres fossem. Talvez ele meio que assim, eu abraço a ideia das mulheres estarem começando a ser mais independentes, mas eu acho que vocês deviam seguir a ideia da Mina, que é uma mulher ainda, como você disse, submissa, ao mesmo tempo ela tem os próprios gostos, ela tem a própria vontade. Também eu li um pouco também daquela cena, a própria cena que eles acham a Lucy pela primeira vez, quando ela, depois, né, dela ter virado vampira, que ela tá com o vestido branco e tal, e aí ela pega a criança, e ela tá com a criança e meio que ela tá, né, querendo se alimentar da criança, né? E aí é meio que a visão de, olha o que o vampiro faz, né? A doença vampiro, né? O vampirismo faz com a pessoa. Ela era uma mulher que queria se casar, que talvez no futuro poderia ser mãe, e agora ela joga a criança pro chão porque estão ameaçando ela. Então, olha que coisa horrível. Uma mulher que tinha tudo virou essa pessoa depravada, né? Não quer nem ter um filho, tá usando o filho como uma forma... O filho não, né? A criança como um ser, tipo, desprezível. Vou jogar no chão aqui e tudo bem. Sim, é complicado, por isso que eu comentei que não dá pra gente fazer aquela leitura com a visão de hoje, porque senão você vai odiar Drácula, você vai pegar o livro e vai passar longe. Então, mas como tem aquela questão da Mina, tanto que ela que junta todos os relatos e que consegue conduzir o que está acontecendo para eles entenderem quem que era Drácula. Sim, ela é muito importante. A Mina, pra mim, é uma das personagens, é a personagem mais importante. Tudo, principalmente depois da segunda parte, quando a Lucy meio que sai, né? Quando ela morre, né? Ela vira totalmente o centro da história pra mim. Tem também no livro uma parte que acaba sendo relevante, que é a questão da religião, né? Por causa que para tudo eles usam os artefatos, né? Sim, eu acho que isso também vem bastante da parte a outra parte da Europa, né? Eu sinto que os ingleses, eles são mais, tipo assim, eles falam bastante de Deus, por exemplo, de libertar as pessoas que viraram vampiros, mas ele aborda de 2 jeitos meio diferentes, né? A parte da Europa ele coloca mais como se fosse supersticioso, e eu senti que é meio assim, eles têm a religião deles, mas eles parecem mais loucos do que os ingleses. E os ingleses, tudo bem, vamos cortar a cabeça dela, porque aí ela vai ser libertada e tudo bem. Agora o pessoal que tá só dando um crucifixo, nossa, eles são totalmente supersticiosos, eles são... Tem uma discrepância, né, de um lado pro outro, que na verdade não tem porquê ter isso, né? É religião, cada um interpreta de uma forma, né? Uma curiosidade, assim, porque quando eu comecei, pra falar a verdade, eu vi um tweet sobre a história do Bram Stoker e a relação que ele teve com o Oscar Wilde, né, a amizade que eles tiveram, e que tem várias interpretações para isso. E eu gostei bastante, foi o que me fez querer ler Drácula. Eu li Drácula e aí eu fui meio que pesquisando um pouco sobre o Bram Stoker, tanto nas notas, né, que tinham sobre a vida dele e tal. E assim, ele trabalhou bastante no teatro,
E aí ele conheceu o Henry Irving, que era um ator. E o Henry Irving, ele também ele tinha esse outro admirador, que era o Oscar Wilde. Mas o Bram Stoker e o Wilde, eles já se conheciam porque, para falar a verdade, o Bram Stoker, ele tinha mais uma amizade com os pais do Wilde. Então ele frequentava a casa dele, mas ele não era tão próximo, assim, não era tão amigo. Eles eram conhecidos. Eles estudaram na mesma universidade e tal. E tanto que eles tinham essa mesma admiração pelo Henry Irving, que, aliás, ele era conhecido por fazer as peças de Shakespeare. Tanto que tem várias, né, referências de Shakespeare no livro. E aí ele conheceu o Oscar Wilde, eles tinham essa amizade. E eles também tinham eles tinham admiração por uma mulher. Eles tinham essa admiração pela Florence Balcom. Eu li algumas fontes e aí eu vi que o Oscar Wilde, ele teve um romance com ela, mas foi bem novo e não foi tanto assim, ele não amava realmente ela, ele tinha mais uma admiração pela estética dela, que o Oscar Wilde, né, estética era tudo pra ele. Depois de um tempo, o Bram Stoker acabou casando com ela. Então tem tudo isso também, mas eu acho que isso não interferiu, né, no relacionamento deles que eles tiveram de amizade. E depois de um tempo, né, se você não sabe, o Oscar Wilde ele foi acusado de ser homossexual, né, tanto que ele foi julgado e tal. E aí dizem que depois disso, o Bram Stoker ele já era uma pessoa muito reservada e dizem que ele era muito puritano. E depois disso, ele passou ainda a ser uma pessoa mais reservada ainda. Porque tem várias leituras de Drácula e do vampiro, mesmo como figura, né, a figura LGBT do vampiro. E eu gostei bastante disso. O tema do tweet que eu vi foi esse. E aí, por isso eu quis ler Drácula, também por causa do Oscar Wilde, que eu já amava. Então, eu achei bem interessante. E, inclusive, você estava comentando, na minha edição aqui da Dark Side, eles têm uma carta, uma carta que o Oscar Wilde escreveu pro Bram Stoker, elogiando, falando justamente assim, que eles tinham uma relação, que eles já se conheciam desde muito jovens, então também tem isso. E você comentou a respeito do teatro, e de fato, o Bram Stoker ele tinha uma relação muito próxima com a questão do teatro, dos palcos, então, por isso que às vezes na obra a gente acaba vendo alguns trechos em que você acaba percebendo que tem um exagero de falas ou de interpretação dos personagens, porque é justamente essa influência do teatro. No teatro tudo é muito grande, muito exagerado, então você acaba encontrando isso também no texto. E você citou, eu estava falando que o Drácula, eu li nas notas mesmo, e nos diários dele, ele colocou que Drácula, pra falar a verdade, se você analisar, ele é uma estrutura de 4 atos. Então, é a parte que o Harker vai para o castelo, né, do Drácula. Depois o Drácula chegando àquela cidade, eu não vou lembrar agora o nome, mas a cidade que a Mina e a Lucy estão. Depois entendendo quem é o Drácula e depois a caçada. Então eu achei isso bem legal também. Não, mas dá para perceber muito bem essa divisão, tipo, fica muito claro no texto quando você está num lugar, daí tem a passagem, eles indo para outra cidade, outro local, então isso fica muito claro, é bem fácil de visualizar isso. E aproveitando já que a gente está falando sobre adaptações, a adaptação é o que tem de sobra, na verdade, é um dos personagens, das criaturas folclóricas que mais foram adaptadas e recriadas. Tem tudo quanto é jeito de vampiro, umas adaptações interessantes, outras nem tanto, né? Você já assistiu algum filme? Então, eu só assisti a do Coppola, né? Eu não lembro agora qual que é o ano do filme, mas da década de 90. E foi o único que eu assisti, mas eu tenho muito interesse na do Nosferatu, a clássica do Drácula mesmo, que é dos anos 50. Também tem a série, né, do Drácula, de 2020 mesmo. Também tenho bastante interesse. Você assistiu? O que você achou? Então, a respeito dessa série, eu gosto muito dos escritores, que é o Mark Gatiss e o Steve Moffat, por causa que os dois já fizeram muita parceria com outras séries britânicas, dentre elas Sherlock e Doctor Who. Isso. Então, e você é fã? Eu amo, adoro. E eu assisti, assim, o primeiro episódio, eles fazem uma outra interpretação, uma outra releitura da obra, do personagem. Eu gostei do primeiro episódio. O segundo episódio é bom também. Só que a terceira parte, para mim, eu acho que os escritores eles se perderam muito por causa que eles trazem o Drácula para a atualidade.
E não ficou legal. Eles terminaram do jeito que eu não achei interessante. Eu achei bacana como eles interpretaram o personagem do Drácula e do Van Helsing. Van Helsing seria uma mulher. Então, Legal. e daí, spoilers, os dois, aquele relacionamento, tipo, do ódio, mas tem paixão entre os dois. Ah, sim, inimigos amantes. Exatamente. Então, no final, meio que. Leitores amam, né? E tem uma outra interpretação no final. Essa interpretação é legal, só que não ficou bacana trazer para os dias atuais. A série acabou perdendo o foco. Mas é interessante, é rapidinho de se ver, acho que tem 1 hora de duração. Mas, que nem você, eu só assisti dos filmes a interpretação do Francis Coppola, de 92. Mas eu vou falar então mais um pouco dessa adaptação, já que foi o que a gente assistiu, né? Sim. Eu estava falando pra você, eu acho que a segunda parte da história, do livro mesmo, eu achei na adaptação ainda melhor. Não sei se é porque, talvez no filme, essa segunda parte, ela foi menor, de menor duração, e no livro foi muito... Eu digo a segunda parte, que é a Caçada do Drácula. Eu achei que a primeira parte foi muito mais interessante, eu fiquei muito mais curiosa para saber o que ia acontecer. E na segunda parte, depois que eles descobriram quem era o Drácula e essa parte meio que até o final, eu achei que meio que culminou num final meio sem graça, não vou dizer, meio eu esperava mais no final. Eu achei que o final do livro ou do filme? Do livro. Ah, tá. Uhum. Eu achei que no filme eu fiquei mais animada para saber o final. Tipo assim, toda a cena e toda a caçada, eu achei que por ter sido um tempo menor, mais curto do filme, porque o filme é bem, né, extenso, e foi uma parte bem menor, eu achei que foi melhor, assim, ter ficado, sabe, mais rápido mesmo. Sim. Na verdade, essa é uma característica das adaptações, por causa que, realmente, primeiro não tem como você colocar o tempo do livro exatamente, releitura de cada página, por causa que não é viável e você vai acabar perdendo a pessoa, ela vai assistir outra coisa. Mas eu gosto, o que eu acho interessante no filme, essa segunda parte também eu gosto bastante, mas, na verdade, o que me motivou a ler Drácula foi que eu assisti o filme antes. E eu achava que tinha aquela parte do romance da mina com o Drácula no livro, e chegou no livro e cadê? Não tem. Não tem mesmo. Eu não sei o que você acha depois de você ter lido. Você prefere romance ou não? Eu gosto dos dois, na verdade. Tem coisas do livro que eu gosto mais do que da adaptação, e eu gosto da adaptação. Essa, na verdade, o que eu acho o legal da adaptação, porque que tem essa parte que o Francis Coppola, enfim, os roteiristas fizeram. Aquele começo, para quem já assistiu o filme, se você não assistiu o filme ainda, começa com o Drácula na Transilvânia, ele como um governador, né, e a mulher dele, que teria as mesmas feições da mina. Daí ele estava numa batalha e a esposa dele, que se parece com a mina, acaba morrendo, e no futuro, quando ele encontra a mina, ele acaba fazendo esse link com a esposa falecida dele. O que é esse começo? Na verdade, é uma referência a uma outra linha de pesquisa, digamos assim, que eles falam que o Bram Stoker pode ter se inspirado num governador da Valáquia, que se chamava Vlad Tepes, e daí tem na história contando que ele realmente teve uma batalha, ele tinha uma esposa, a esposa dele achou que, acho que por causa do muito sofrimento que estava acontecendo, ela acabou se matando. Então o Francis Coppola acabou utilizando desse pedaço, pelo menos é o que eu faço a interpretação. Eu já gosto mais do começo do filme. Eu consegui visualizar muito bem as cenas lá do Jonathan lá no castelo, e daí da Lucy, também achei muito bacana essa parte. Mas e no final também, a questão de ser mais rápido a cena de ação, isso ajuda muito, né? Eu, tendo lendo o livro primeiro e depois assisti o filme, eu acho que também, quando eu assisti o filme, mesmo tendo essas diferenças, eu senti que manteve ainda essas cenas, eu senti que eu tava realmente, igual ao livro, mesmo tendo essas... Foi uma adaptação que foi pro bem, eu achei. Essa parte do romance, que nem você falou, que essa referência ao Vlad, tanto que no livro, o Drácula, quando o Jonathan vai pro castelo, ele fica falando de que a linhagem dele é uma linhagem de pessoas que foram pra guerra e tudo mais. E aí, tanto que
Se você interpretar bem, você tá vendo que ele não tá falando de um ancestral dele, ele tá falando dele mesmo, tem essa ideia de que o Drácula é o Vlad, né, enfim. E vem dessa parte, assim, que ele colocou um romance, óbvio, né, ele tem os personagens e ele queria colocar uma coisa a mais na história, eu achei que foi muito bom. Teve um diferencial e não foi algo que estragou, assim, a adaptação. Não foi, tipo, sabe aquela adaptação que coloca, assim, uma coisa no meio e meio que fica até ofensivo quando você tá assistindo? Não foi, eu achei, complementou bem a história. Bom, eu acho que, pessoal, acho que vocês conseguiram ver que nós realmente gostamos desse livro e não faltam motivos para vocês lerem. Por favor, leiam esse livro e pesquisem. Eu até coloquei isso no meu último, que eu fiz o diário de leitura no Instagram, eu coloquei: leiam e pesquisem sobre a vida do Bram Stoker. Quando você entende o porquê que ele escreveu o livro e todas essas referências, eu não sei, mas eu sou a pessoa que eu adoro ler o livro e depois pesquisar sobre a vida do autor, mesmo que não seja um livro tão biográfico assim, mas eu amo, porque muito da vida da pessoa tá estampada no livro. Então, por favor, leiam Drácula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa conversa. Eu adoro conversar sobre os livros, ter com quem conversar é muito bom. E muito obrigada, Mari. Espero que você tenha se divertido com esse nosso bate-papo. Aí eu que agradeço. Por favor, me chame pra mais. Agora que eu sei que você tá aí interessada, e eu também, nos clássicos, nossa, vai ser tudo. Bom, então, muito obrigada, pessoal. E até a próxima. Mari, diga tchau pro pessoal. Tchau, gente. Obrigada por escutar. E já aproveita e segue o Instagram do Books with Tea. Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima. Tchau!